Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à parte 3 da aula 3 da disciplina online Metodologia Científica. Eu sou Cíntia Souza e vou trabalhar com vocês agora as normas da BNT. O que são as normas da BNT? A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, é uma associação onde se cria as normas, ou seja, onde que eu vou criar as regras. Qual que é o objetivo? O objetivo é ordenar e padronizar os trabalhos científicos. Por quê? Porque olha o tamanho do nosso país. Se a gente não tivesse essas normas, o que aconteceria? Um trabalho produzido aqui no Sudeste seria totalmente diferente de um trabalho produzido no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Então, para acontecer essa padronização, a BNT, ela cria normas, e essas normas, elas precisam ser seguidas. Então, vamos supor, se vocês forem apresentar um projeto de vocês lá no Sul, vocês precisam colocar o projeto de vocês nessas normas da BNT, ok? Então, vamos ver aqui alguns pontos importantes dessa norma. Primeira questão, vocês vão fazer sempre o trabalho de vocês num papel A4, que é o papel convencional que nós trabalhamos. Vamos trabalhar com a fonte 12 no seu texto. A fonte 12 é o tamanho, ok? Exceto para citações, que a gente vai ver que as citações, elas vão ter um tamanho de fonte específico, ok? Aqui nós temos os tamanhos para as margens ímpares, que vão ser superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. As margens pares, elas vão ser superior direita 3 centímetros, inferior esquerda 2 centímetros, ok? Nós temos aqui os elementos pré-textuais que devem ser presentes no artigo, ok? Então, aqui nós temos algumas regrinhas que vocês vão seguir. Eu quero trabalhar com vocês o principal ponto dessas normas da BNT, que é a citação. Por quê? O grande problema que nós temos é a citação. Na prova que vocês fizeram a 2, eu tive um grande problema com citação. Por quê? Vocês fizeram a citação dos autores nas perguntas discursivas, porém vocês não colocaram a fonte, não colocaram a autoria. Quando vocês fazem uma citação, o que é a citação? É quando vocês se referem a outros autores, ok? Se vocês estão pegando palavras, trechos de outros autores, é obrigatório vocês colocarem a fonte. Se vocês não colocam a fonte, vocês estão fazendo o quê? Plagiando o trabalho. E plágio, ele é inclusive questão de prisão, ok? Então, a citação é quando você coloca a parte de um texto de outro estudioso, ok? Então, se vocês estão lá escrevendo o seu TCC, lembrou, nossa, eu li uma parte de um determinado autor que encaixa direitinho aqui no meu texto. Então, o que vocês vão fazer? Uma citação. Mas, para fazer a citação, vocês precisam fazer a citação, informar a fonte aonde foi retirada aquela informação. Nós temos uma regrinha para fazer essa citação. Ela pode ser pelo sistema numérico. O que significa o sistema numérico? Vocês vão lá, colocam o trecho e logo em cima colocam um número. E logo depois vão criar uma nota de rodapé. Então, neste caso aqui, eu tinha, por exemplo, o número 1. Aí eu vou criar uma nota de rodapé, onde lá embaixo eu vou colocar o autor, o ano e a página onde está presente aquela citação. Ou se não, nós podemos fazer no sistema mais convencional, que é o sistema autor e data. O que significa o sistema autor e data? Eu coloco o sobrenome do autor, então neste caso, por exemplo, Souza. Aí eu coloco o ano, então olha aqui, ó, 2020. E eu coloco
a página. Então, página 12. E eu vou colocar isso aqui entre parênteses. Então, este é o sistema autor, que a gente coloca o sobrenome, o ano e também a página. Por que a gente faz isso? Porque se a pessoa que está lendo o nosso TCC, o nosso projeto de pesquisa, ele ficou em dúvida nessa citação. Então, ele vai procurar em Souza, no ano de 2020, na página 20, aquela informação. Eu aconselho vocês utilizarem este aqui, ó, sistema autor, que é mais o convencional. Nós temos 3 tipos de citação. Nós temos a citação direta, a citação indireta e a citação da citação. Vamos começar pela nossa citação direta. Como o próprio nome já diz, citação direta quer dizer o quê? Que nós vamos copiar o trecho. Ou seja, vocês vão lá no livro de origem e vão copiar, sem modificar nada, o trecho e colocar na sua monografia. Ok? Existem 2 tipos de citação direta. A citação direta curta e a longa. A citação direta curta significa o quê? Que o trecho que vocês vão copiar de outros autores pode ter no máximo 3 linhas. E esse trecho obrigatoriamente deve estar entre aspas. Então, olha aqui o exemplo. Sobre este assunto, França, autor, ano, página. Lembra-se que a fonte de onde foi extraída a informação deve ser citada obrigatoriamente, respeitando-se dessa forma os direitos autorais. Então, significa que o que está entre aspas aqui, ó, não é palavras por mim. Ou seja, não são minhas palavras. Essas palavras são de França, ok? Do autor França. E aonde que são essas palavras? No livro que foi publicado em 2007 e na página 107. Então, uma citação direta curta é quando você coloca até 3 linhas de um texto de outro autor. Como que eu vou identificar que essa é uma citação direta curta? Eu vou identificar pelo uso das aspas, ok? Coloquei as aspas, então eu já sei que esse trecho não é autoria do autor que eu estou lendo, mas sim de onde ele pesquisou, ok? Vamos então para a citação direta longa. O que é a citação direta longa? Eu vou copiar também o trecho de outro autor, porém eu vou ter mais de 3 linhas. Então, sabe aquele parágrafo que vocês acharam muito interessante e vocês querem colocar no texto de vocês? Então, vocês vão fazer o quê? Uma citação longa. Como que eu vou marcar para o meu leitor que trata-se de uma citação? Eu vou fazer um recuo no meu texto de 4 centímetros, eu vou tirar o espaçamento 1,5 e vou colocar o espaçamento simples. A minha fonte, lembra lá que no início eu falei para vocês que a fonte do trabalho é 12? Na citação, ela fica 10, ok? Por que eu faço isso? Porque eu estou modificando o meu texto para dizer que aquele trecho que eu vou colocar não é autoria minha. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei um recuo de 4 centímetros. Eu vou diminuir a letra e eu não preciso colocar aspas. Por que eu não preciso colocar aspas? Porque a minha diagramação de fazer o recuo, diminuir a letra já indica que trata-se de uma citação. Então, olha aqui, ó, uma transcrição literal de todos os outros autores é reproduzida entre aspas ou destacada tipograficamente, exatamente como consta no original. Lembrando que eu também preciso trabalhar com a ideia do autor, ano e página. Por quê? Se eu não concordar, eu, Cíntia, leitora, não concordar com essa citação, eu vou em França,
no ano de 2007, na página 108, para investigar o que ele realmente falou. Então, lembrem-se, citação direta longa é quando vocês vão extrair de outros textos um trecho com mais de 3 linhas, ok? Para identificar que trata-se de uma citação, vocês vão fazer um recuo de 4 centímetros, vão diminuir o espaçamento, ou seja, o espaçamento vai ser simples e a sua fonte vai ser 10. Lembrando que eu preciso sempre citar a autoria da minha citação. Nós temos aqui a citação indireta ou livre. O que significa a citação indireta ou livre? Significa que eu vou trazer a ideia de um autor, porém eu não vou colocar com as palavras deste autor. Eu vou trazer a ideia dele com as minhas palavras, o que nós chamamos de paráfrase. Então, o que é uma paráfrase? É quando vocês colocam com as suas palavras as ideias de outro autor, ok? Mesmo sendo uma paráfrase, vocês precisam colocar a autoria, ou seja, o nome, o ano e a página. Então, olha aqui o exemplo. De acordo com França, 2007, página 108, uma citação direta curta deve ser produzida entre aspas. Ou seja, essa informação aqui foi reproduzida com as minhas palavras, porém, ela é a autoria de França. Então, a citação indireta ou livre significa o quê? Que vocês vão colocar no texto de vocês a ideia de um outro autor com as suas próprias ideias, ok? Vocês não vão copiar nada do original, mas vocês vão fazer uma paráfrase. Outro tipo de citação que nós temos é a citação da citação, que é conhecida como APUD. O APUD, geralmente, ele é em última instância que vocês vão utilizar, ou seja, o último recurso que vocês vão utilizar. Por quê? O interessante é vocês irem direto na fonte. Mas vamos supor que é um livro que está muito escasso, que vocês não conseguem, então aí vocês podem utilizar o APUD. Então, o APUD é quando o pesquisador retira uma informação de uma citação, ou seja, o pesquisador não teve acesso ao original. Então, olha aqui, ó, o que significa isso? Significa que, por exemplo, eu estou lendo um autor, e esse autor, ele trouxe uma citação. E eu achei essa citação que ele trouxe muito importante. Só que eu não consegui achar o texto original dessa citação. Então, aí eu posso fazer o APUD, que é uma citação da citação. Então, olha aqui o exemplo. Marinho, APUD, Marconi e Lactus. Significa o quê? Que eu achei interessante a ideia de Marinho. Porém, eu não consegui acessar o texto original dele. A ideia de Marinho foi apresentada a mim por Marconi e Lactus. Então, é por isso que eu faço uma APUD, ou seja, é uma citação da citação. Utilizem a citação da citação, o APUD, só em último recurso, ok? Sempre pesquisem o original. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as normas da BNT, procurem no site da associação, porque são regrinhas que vocês vão ter que sempre utilizar. E são regrinhas que mudam muito. E lembrem-se, tomem muito cuidado com a citação. Sempre que vocês citarem uma ideia que não é sua, é preciso colocar a fonte. Qualquer dúvida, eu estou disponível pelo e-mail.